Tem muitos filmes que chegam nos cinemas com esse peso de décadas de expectativa. Outros chegam sem fazer muito barulho e ainda assim vão tomando a gente quando a gente está assistindo lá no cinema. De surpresa, logo nos primeiros minutos. E essa é a sensação que eu tive ao assistir Dia D. E mais, é dois tipos ao mesmo tempo, porque carrega o nome de um dos maiores diretores de todos os tempos e mesmo assim surpreende ao escolher um caminho que eu acho que ninguém esperava. Bem-vindo de volta ao canal, eu sou o Paulo, Super Nerd Brasil. Estamos começando falando de Dia D, então já chega com o seu likezão, seu se inscreva, seu comentário. A gente fala sobre filmes, séries e novela neste canal maravilhoso. Dirigido por nada mais, nada menos que Steven Spielberg, também ali escrito pelo David Koepp. O longa, que acaba de estrear nos cinemas, é, na superfície, um thriller de ficção científica sobre alienígenas, conspirações governamentais, mas no fundo é algo muito, muito bem mais humano, porque é uma história sobre a necessidade de ser visto, de ser ouvido e de acreditar que a verdade, por mais incômoda que seja, ela precisa sim ser compartilhada com o mundo. E tudo começa com o Daniel Kenney, que é um especialista em segurança que toma uma decisão capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. O Kenney, ele trabalha para uma empresa de organização poderosa chamada a Wadex, e é exatamente dentro dessa empresa que ele tropeça em algo que não deveria ter encontrado. Algo que, por décadas, vem sendo ali cuidadosamente mantido longe dos olhos do público. O que o Kenney ele descobre não é apenas um arquivo sigiloso ou uma informação muito comprometedora qualquer. São provas concretas de que há quase 80 anos seres extraterrestres visitam a Terra. E que, em vez de qualquer contato transparente com o mundo, esses seres sim têm sido submetidos aí a experimentos cruéis, protegidos por um aparato estatal e por organizações que operam além dos limites da lei. Então a decisão do Kenney é imediata, ele rouba o material e foge. E aí começa uma corrida muito frenética, na qual cada passo ali pode sim ser o último. Os homens que guardam esse segredo não têm a menor intenção de deixá-lo escapar, e todos os recursos estão à disposição deles. Então são muito maiores do que o Kenney jamais imaginou. E aí o que torna esse ponto de partida inteligente é o fato de que Dia D não vai perdendo tempo tentando convencer você e eu de que alienígenas existem. Até porque tudo isso que o filme narrou até agora tem muito caminho com o que tem sido divulgado nos Estados Unidos. E isso fica definido ali nos primeiros minutos, sem cerimônia. Quase como se fosse um detalhe ali de menor importância. Porque a questão central do filme nunca foi eles existem, e sim o que foi feito com esse conhecimento. E quem está disposto a eliminar para que ele permaneça enterrado. Muitas respostas. E aí, do outro lado da história, tá a Margaret Tyrell, que é interpretada pela Emily Blunt. A Margaret é apresentadora da previsão do tempo em uma cidade no Kansas, no Kansas, né, aliás. E aí, o que acontece? Um trabalho aparentemente comum de uma vida aparentemente normal, mas tudo vai mudando quando a Margaret ela tem um contato, um encontro inusitado com um pássaro, e o detalhe parece banal, parece sem sentido, e é ele exatamente que o Spielberg e o Koepp demonstram a maestria do filme, porque o que acontece não é explicado de imediato, né? E a Margaret ela começa a agir de maneira estranha, diferente, como se algo dentro dela tivesse sido tocado por uma força que ela mesma não consegue nomear. A partir daí, o destino da Margaret e do Daniel começam a convergir, porque são dois fios que vão vindo de lugares diferentes, sendo puxados para o mesmo nó, ainda que nenhum dos dois compreenda o tamanho de tudo isso. E, em toda boa história dessa conspiração, existe sim uma figura que funciona como uma bússola, e alguém que conhece o mapa completo, mas que só vai revelando esses trechos conforme essa jornada avança. É o típico caso de sci-fi. E no Dia D, esse papel é ocupado pelo Hugo Weilfield. Por quê? Ele é vivido com inspiração invejável ali pelo o Colman Domingo, né? O Weilfield, ele é o tipo de personagem que ele vai prendendo a gente, né? Ele fala com calma, com precisão, com distribuir informações, como quem tá ali colocando essas peças desse xadrez, uma de cada vez, e isso é o que alimenta o seu personagem tão forte. Então é ele quem vai ajudando o Kenney e Margaret a entender o tamanho do que está diante deles. E o que está diante deles é imenso. A teia de Dia D vai se expandindo,
né, conforme o roteiro vai entregando essas respostas, que invariavelmente chegam acompanhadas de novas perguntas. O Wakefield é o fio que guia esses protagonistas por esse labirinto. O Domingo, ele encarna com uma autoridade serena, o que é difícil, você não consegue ignorar isso, né? Do outro lado de todo esse caminho tá o Noah Scanlon, o antagonista vivido pelo Colin Firth. O Scanlon, ele é o tipo de vilão que ele incomoda, precisamente porque não é de todo ali monstruoso. Ele vai usando esses artefatos alienígenas para rastrear, para manipular, para encontrar os protagonistas, e ele faz isso com uma frieza muito boa. Mas por trás dessa frieza há algo que o roteiro não esconde, a lógica própria, né? Um conjunto de razões que, mesmo torto, fazem sentido dentro da visão de mundo, né? Então é nesse equilíbrio que Firth acaba brilhando. O Scanlon, ele não é apenas cruel, ele é muito humano. E isso torna ele muito, muito perturbador, né? Muito perturbador. E aí, a gente vai entendendo que as escolhas ali são determinadas nesse caminho. O Scanlon, ainda que ele rejeite, essa compreensão incômoda é exatamente o que o Spielberg quer provocar. Porque um vilão que faz sentido é muito mais assustador do que um que não faz. Então, entre muitos momentos que vão trazendo dia D, há um que eu acho que a gente pode destacar, né, que é a cena do trem. Não vou revelar detalhes, porque é importante, não é um trecho com muito spoiler. O que acontece nessa sequência é uma explosão de desespero, adrenalina, tudo muito humano. É um tipo de cena muito, muito potente desse personagem. E o Spielberg dirige esse momento com uma precisão ali de quem passou décadas aprendendo a manipular o tempo de tela, assim, de tensão, de alívio. É uma cena muito bem feita. No núcleo, tudo, né, por baixo desses artefatos alienígenas, das perseguições, das revelações, tem um tema muito simples e muito poderoso, que Dia D é, no fundo, um filme sobre a importância de olhar, de ouvir, de escuta, de abraçar o que é diferente, o que é estranho, o que vai além dos limites da experiência individual. E isso fica muito claro, né, com a trama secundária que vai correndo ali pela narrativa, né, como uma corrente subterrânea de uma grande guerra que ameaça destruir o mundo, uma catástrofe, de qual a vida fora da Terra não tem nenhuma responsabilidade. E o recado, assim, não é muito panfletário, mas o Spielberg traz isso muito bem, ele faz com que mensagens grandes fiquem grandes, né, nas histórias, né, que são emocionantes. E Dia D faz isso muito forte. O visual é muito espetacular. Mais de 2 horas que passam sem que um elenco consegue construir todo esse caminho. Então, Dia D lembra ao mundo que Steven Spielberg ainda é muito importante e ele brilha muito. Quero saber da opinião de vocês, tudo que vocês acharam. Esses são os meus insights de tudo que eu achei. A gente volta falando de final, de trechos aqui de Dia D.